E agora chegou a hora da gente corrigir questões do simulado para a Caixa Econômica Federal, para vocês aí do Rio Grande do Sul. Nós vamos trabalhar com vocês 5 questões. 4 dessas questões plágios da última prova que realizada para a Caixa para os demais estados do Brasil. E uma das questões eu coloquei no simulado exatamente porque é muito normal em provas da Sesgran-Rio cair probabilidade condicional. Na prova da Caixa, para todos os estados, com exceção para o Rio Grande do Sul, não caiu esse tipo de questão clássico. E eu coloquei no simulado aí de vocês. Se não me falha, é a terceira questão aí da provinha. Vamos lá, então? Primeira questão que eu montei para vocês, plágio da última prova da Caixa Econômica. Uma questão simples, de estatística. Se você lembrar todos os conceitos explicados, vocês vão dar conta de resolver essa questão. Uma questão que pede para calcular a mediana. E aí você tem que lembrar que para calcular a mediana, os números precisam estar organizados. E é o que você precisa fazer nessa questão, organizar os valores desta tabela. Então, nós temos ali 7,7, depois 42,6, depois 62,4, depois 87,3, 97,2 e para finalizar 102,8. Se você somar tudo isso, esta soma dá os 400 bilhões que ele fala ali no enunciado. Então eu tenho ali 7, mediana é quem está no meio de um rol. Então é só a gente pegar quem está no meio, né? E no meio eu tenho 2 valores. Toda vez que eu tenho 2 valores nas posições centrais, eu preciso somar e dividir por 2 esses valores. Vamos somar? 62,4 com 87,3. 7, 9, 149,7. É isso? Isso. Preciso dividir isso por 2. E aí você pode ser meio malandrão aqui. Como ele está querendo que o valor seja aproximado, para ficar mais fácil de fazer continha, eu posso chamar o 149,7 de 150. 150 dividido por 2, 75, e matou aí a primeira questão do simulado. Agora, se você não foi malandrão, é só fazer a continha de dividir. Vamos então dividir 149,7 por 2. Então, 7, 140, resto 9, abaixo 7. 4, 80, resto 17, vírgula. 8, 10, 100. Olha lá, 74,85. Como ele quer um valor aproximado, a gente arredonda aí para 75. Ó, se cair uma questão parecida com essa, facinho pontuar, hein? Quem estudou aí as aulas do curso, com certeza pontua esse tipo de questão, tá bom? Próxima questão aqui, questão de número 2. Gente, outra questão também bem fácil que caiu na prova da Caixa Econômica para os demais estados. Uma questão para calcular média aritmética, só que você não tem nem que somar. Ele já está dando a soma, ele já está dando a quantidade, né? Então é só você interpretar o enunciado e você vai conseguir dar conta dessa questão. Só que eu modifiquei os números e eu fiz uma pegadinha matemática. O aluno que for calcular a média, ele terá que pegar 327 e dividir por 30. E normalmente, quando eu estou dando aula de matemática e inicio por matemática básica, muitos alunos acabam vacilando nessa continha de dividir. Por exemplo, tem alunos que vão fazer essa conta de dividir e vão encontrar a resposta 1,09. Está errado. Tem alunos que vão fazer essa conta de dividir, vão encontrar como resposta 19.
Está errado. E tem alunos que vão fazer a divisão correta, vai dar 10,9, que é a resposta da questão. Só tem que tomar cuidado, porque o 327 está em bilhões. E o número de famílias está em milhões. Então, quando você for fazer essa conta usando zeros, vai dar 1000. Então, eu teria que multiplicar isso aqui por 1000, isso aqui por 1000 e isso aqui por 1000. Aqui ele vai obter 1090, aqui vai obter 19.000 e aqui vai obter 10.900. Como o examinador quer o valor aproximado, então a resposta aproximada é 11.000. Está aí o gabarito da letra da questão 2. Se você fez essa conta de dividir e chegou nesse valor, você marcou 1.000, errou. E se você fez aqui, dá 19.000, você também errou. Tá bom? É tomar cuidado com as continhas. Tomou cuidado, se deu bem aqui. Tá bom? Na verdade, o que você deveria fazer é isso aqui, né? 327 bilhões. Isso aqui é 327 mil, mais 3 zeros, 327 milhões, mais 3 zeros, 327 bilhões. Tudo isso você vai dividir por 30 milhões. 30 mil, 30 milhões. Corta esses 3 zeros com esses 3 zeros, esses 3 zeros com esses 3 zeros e esse zero com este zero. Fez a continha, isso aqui vai dar 10.900. Como ele quer o valor aproximado, 11.000 é a resposta. Tá bom? Quando você lê o enunciado, ele fala aqui, né? Vamos ler o enunciado, porque existem pessoas que pegam esse valor aqui e dividem por 30. E se você pegou esse valor e dividiu por 30, tua resposta deu 15. E aí, aproximadamente, né? E aí você vai marcar a letra D. Na verdade, não dá bem 15, dá 14, alguma coisa essa continha de dividir. Aí você arredonda para 15, 15.000 é a resposta aqui. Se você marcou a letra D, você interpretou errado a questão. Vamos ler aqui para ficar bem claro que é esse o valor que você tem que pegar para resolver a questão. A Caixa Econômica Federal exerce a gestão e a distribuição centralizada de diversos programas sociais, podendo inclusive desempenhar o papel de administradora do benefício, em alguns casos. Em 2023, esses programas sociais representavam quase 427 bilhões em benefícios pagos à população entre janeiro e setembro. Ponto. O destaque foi para a Bolsa Família, responsável por aproximadamente 327 bilhões. Então, isso aqui é para todos os programas sociais. A Bolsa Família é esse valor aqui, beneficiando cerca de 30 milhões de famílias no mesmo período. Então, a Bolsa beneficiou 30 milhões de famílias, né? Esses 30 milhões de famílias não foi beneficiado por todos os programas sociais. Tem um ponto aqui, terminou a interpretação. Outro ponto. Considere que esses 30 milhões de famílias foram beneficiadas pelo programa. Que programa? O Bolsa Família. Não é programas sociais, não está no plural, está programa. Então se refere ao Bolsa Família, durante todo o período considerado, ignorando a saída de famílias beneficiadas ou a entrada de novas famílias ao rol de beneficiados. O valor médio dos benefícios em reais recebidas por família durante todo o período é aproximadamente... Gente, as únicas famílias aqui relacionadas na questão são aquelas do Bolsa Família. Então, a média tem que ser relacionada ao Bolsa Família. Se você pegou 447 e dividiu por 30, eu coloquei resposta para você errar a questão. Lá na prova da Caixa não tinha essa resposta, eu que acabei colocando essa pegadinha, se você interpretar errado aí essa questão. Questão 3. Um analista de investimentos acredita que o preço... essa questão não caiu na última prova da Caixa, mas
Esta questão aqui é uma questão de prova da Sesgran-Rio e o assunto é probabilidade condicional, um assunto que costuma muito ser cobrado pela Sesgran-Rio. Então fiz questão de colocar essa questão aqui para a gente poder resolver e lembrar como que faz probabilidade condicional. Então, um analista de investimento acredita que o preço das ações de uma empresa seja afetado pela condição de fluxo de crédito na economia de um certo país. Ele estima que o fluxo de crédito na economia desse país aumente com probabilidade de 20%. Então, o fluxo de caixa vai aumentar e a probabilidade disso é 20%. Vai diminuir ou ficar igual com probabilidade de 80%, que é o complementar, né? Ele estima também que o preço das ações da empresa suba com probabilidade de 90% dentro de um cenário de aumento de fluxo de crédito. Então, o cenário de aumento de fluxo de crédito é esse, de 20%. Então, os preços das ações vão subir 90% nesse cenário, vão diminuir ou ficar igual em 10% do cenário. E suba com probabilidade de 40% no cenário contrário. O cenário contrário é esse daqui. Então, as ações vão aumentar 20% das vezes que o cenário for ruim. Vai diminuir em 80%. Pronto! Agora que você montou a interpretação do texto, vamos ao que interessa. Uma vez que o preço das ações da empresa subiu, podem ter subido com fluxo de crédito aumentando ou pode ter aumentando com fluxo de crédito diminuindo. Isso aqui é o meu espaço amostral. Então, 0,2 vezes 0,9 ou 0,8 vezes 0,2. Ele dá aqui a dica, né? Ó, o preço das ações subiram. Então, elas podem subir aumentando o fluxo de caixa ou não aumentando o fluxo de caixa. Por isso que eu somei essas duas continhas aqui. E aí vem a pergunta. A probabilidade de que o fluxo de crédito da economia não tenha aumentado no período é. Então, eu quero esta probabilidade aqui. 0,8 vezes 0,2. Fazendo a continha, 0,8 vezes 0,2, né? 0,4, né? Ó, coloquei errado aqui. É 4 aqui, é 40%. Ainda bem que eu olhei ali, senão ia dar besteira aqui a minha continha. Então, é 40% aqui, embaixo fica 20, fica 60. Da onde eu tirei esse 20, não faço nem ideia, mas é 40% a probabilidade de sumir no cenário contrário. Então, eu estou querendo isso aqui, né? Então, em cima ficou 0,32, 0,18 com 0,32, deu 0,50, 32 sobre 50, simplificando, 16 sobre 25. Letra E. Se você pegar o material das nossas aulas, essa questão está lá. Só que a questão, ele queria, ele não tinha esse não aqui. Eu que acrescentei, tá? Eu que acrescentei. Ele queria o fluxo de crédito da economia tenha também aumentado. E aí, a continha vai dar outro resultado que vocês viram que eu resolvi essa questão aí para vocês. Tá bom? Então, eu modifiquei. O enunciado original era esse, eu peguei e incluí isso daqui, e aí a resposta ficou 16 sobre 25. Questão 4. A Caixa Econômica Federal é um dos maiores financiadores de habitação no país. A cada dia são feitas cerca de 200 mil simulações de financiamentos habitacionais e 20 mil contratos novos são assinados. Então, eu tenho um total de 200 mil, 20 mil são os novos contratos assinados, tá? 180 mil
não são os novos contratos assinados. Esse aqui é o total. A probabilidade de um trio aleatório de simulações independentes. Então, o cálculo da probabilidade não depende de nada. Ele é único, né? Resulte em pelo menos um novo contrato assinado. Gente, regra do pelo menos um. Lembra? Qual que é a regra do pelo menos um? 1 menos a probabilidade do que eu não quero. Esta é a regra do pelo menos um. E o que eu não quero é não assinado, não assinado e não assinado. A probabilidade de não assinado é 180 mil sobre 200 mil. Corta esses 3 zeros, esses 3 zeros, esse zero aqui corta com esse zero aqui. Gente, essa conta dá 0,9. Então, é 1 menos 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. 1 menos 0,729, essa conta vai dar 27,10%. 27,10%. A alternativa correta dessa questão é a letra C. Se você fez caquinha aqui, você deve ter marcado a letra D ou a letra E. E se você marcou a letra D ou a letra E, você esqueceu da regra do pelo menos um. O que é pelo menos um contrato assinado, né? Então é N, não, ou N, 2 novos e um não, ou os 3 novos. Você tinha que fazer toda essa conta aqui. Acontece que algumas pessoas que marcaram a letra E acabaram fazendo essa continha aqui, mostrando aqui para você. 0,9 vezes 0,1, aliás, o novo é 0,1, né, que é o complemento, 0,9 vezes 0,9. Se você efetuar essa continha, essa conta dá 8,10%. Se você marcou a letra E, além de ter feito besteira, você esqueceu de permutar. Lembra? Regra do E, tem que permutar. São 3 letrinhas e a negação do N repete 2 vezes. Você teria que multiplicar isso por 3. 24,30. E se você marcou a letra D, você também errou. Porque esse cenário é de apenas um novo contrato assinado. Não está escrito isso. Ele quer que pelo menos um novo contrato assinado tenha sido assinado, né? Então você teria que fazer essa conta e somar com essa. Só que você não precisa fazer tudo isso. Você usa a regra do pelo menos um e mata a questão. Tá bom? Se você perdeu essa questão, saiba que essa questão foi plagiado da prova da Caixa. Eu considero essa questão 4 aqui bem difícil. Enquanto a questão 1 e 2 fáceis, a 3 eu considero difícil, probabilidade condicional sempre é difícil para mim, e a 4 ela é difícil porque o aluno esquece. Se você fez o simulado, marcou a letra D ou a letra E, você errou feio. Tem que usar a regra do pelo menos um ou fazer tudo isso daqui que eu estou circulando. Tá bom? E a última questão aqui para vocês, outra questão que eu também considero difícil, porque tem muita álgebra nessa questão, né? Utilizar a raiz de 5 igual a 2,236, na prova da Caixa para os demais estados era a raiz de 2 igual a 1,414. Isso, gente, é difícil. Outra coisa que eu considero difícil nessa questão 5 é exatamente o fato de você ter que escrever a tabela que ele deu nessa questão. O gerente de um banco possui apenas 6 contas sob sua gestão. 3 com saldo de 50 mil. Então, o 3 é quantidade, frequência. O X é os 50 mil. Uma com 70 mil e
e 2 com 100 mil. Montar essa tabela é uma das dificuldades dessa questão. Mas a maior dificuldade dessa questão não é só montar a tabela. Tem uma dificuldade aqui que é a álgebra. Usar esse raiz quadrada de 5 igual a 2,236, nem todo mundo vai conseguir usar isso. Então, essa questão aqui eu considero ela bem difícil. E 2 motivos. O primeiro é montar a tabela, o segundo é usar aquele raiz de 5. Só que, é claro, você precisa calcular o coeficiente de variação. Coeficiente de variação é desvio padrão dividido pela média. Então, vamos atrás aí do cálculo da média e do desvio padrão. X vezes a frequência. 150, 70 e 200. Se você somar isso tudo, está dando 420. Então, eu já tenho aqui o valor da média aritmética, né? Média aritmética é 420 dividido por 6. E essa continha está dando 70. Não pode esquecer que é 70 mil, né, gente? 70 mil. Vou atrás agora da média dos quadrados. X ao quadrado vezes a frequência, que é esse cara vezes esse cara vezes esse e esse cara vezes esse. Não posso me esquecer que variância é média dos quadrados, que é o que eu vou calcular agora, menos a média aritmética elevada ao quadrado. A média aritmética elevada ao quadrado vale 49, mas a média dos quadrados eu preciso calcular. Então, multiplicando ali, está dando 75 e 2 zeros, 49 e 2 zeros, 2 zeros, mais 2 zeros e 2. 20 mil. Somando isso, deu 0, 0, 14, vai 12, 324, 32.400. Média dos quadrados vale 32.400 dividido por 6. Fazendo a continha, 5.400. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu estou fazendo a conta certa aqui. Zero, 0, 14 vai 12, isso aí. 6, 24, isso aí, 5.400. Então, eu tenho aqui 5.400 menos a média aritmética, que é 70. Não é 7, né, gente? É 70. 70 ao quadrado, 4.900. Fazendo a subtração aqui deu 500. Não posso me esquecer que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Um detalhezinho técnico aqui. Se você esqueceu como calcula a média, como calcula a variância, como calcula desvio padrão, de nada vai adiantar saber montar a tabela, que eu falei que é uma das dificuldades dessa questão aqui. De nada vai adiantar isso aí, tá bom? Bom, mas agora vem o que eu considero o ápice dessa questão, o ápice da dificuldade. O ápice da dificuldade dessa questão não é a estatística, é você entender que raiz quadrada de 500 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 100. Isso, gente, eu acho muito difícil.
Porque a raiz quadrada de 5, você sabe que vale 2,236. A raiz quadrada de 100 é 10. Tudo isso dividido por 70. E agora você vai fazer essa continha aqui. 22,36 dividido por 70. Se você efetuar essa conta vai dar um número com vírgula. Para você não fazer conta com vírgula e já sair em porcentagem, multiplica do nada isso aqui por 100. Tá bom? Vou sumir aqui da tela para a gente poder terminar aqui a continha com vocês, tá bom? Então, nós temos ali 2.236 dividido por 70. Então, está dando 3, 210 sobra 13, abaixo 6 aqui, vai dar quase 2 isso daqui, né? Quase 2. 31, qualquer coisa por cento. Como ele quer o valor aproximadamente, letra B de bola. Porque isso aqui vai dar 31, alguma coisa ali por cento, tá bom? Então, moçadinha, tá aí para vocês a resolução do simulado inteiro aí. Espero que vocês tenham feito pelo menos acertado a primeira e a segunda questão, porque é obrigação acertar elas. A terceira, a quarta e a quinta, o bicho pega. Quem acertou uma dessas três, ou as três, olha, você está muito bem preparado para fazer a prova aí do Rio Grande do Sul. Mas na 1 e a 2, obrigação acertar e ter aí pelo menos 2 pontos garantidos aí na prova aí da Caixa, tá bom? Vamos me despedindo aqui de vocês, abraço forte e torcendo para um bom resultado aí de vocês. Tchau!